abre a sua Bíblia no livro de Esther. Esther, capítulo 5. Essa mensagem, ela veio primeiro ao meu coração. Às vezes a gente fica tão preocupado com tantas coisas, e aí quando a gente vai ministrar algo, o Senhor ministra primeiro na nossa vida. E como ministra tão forte na nossa vida, a gente fala, puxa, eu preciso compartilhar. Porque me pegou primeiro. É sobre a rainha Esther. Ela, então, no capítulo 5, versículo 3, fala assim: então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Esther? Ou qual é a tua petição? Até metade do teu reino se te dará? E disse Esther: se bem parecer ao rei, venho o rei e Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. O rei, para a rainha Esther chegar até esse momento aqui, que parece ser tão lindo, né? Que ele fala: o que é que você tem, rainha Esther? Qual é a tua petição? Se até metade do reino eu te daria. Imagina alguém falar isso para você, um presidente da república falar isso para você, né? O seu marido, Deus falar isso para você. O que você tem, filho? Qual é a tua petição? Se você chegar diante da presença de Deus e Ele dizer para você: qual é a tua petição hoje? O que você quer? Se até metade do Brasil eu posso te dar. Que maravilha, né? Mas a Esther, ela estava sobre uma pressão de uma guerra que ia iniciar. Por quê? Quem era a rainha Esther? Uma menina órfã. Uma menina que não tinha pai, não tinha mãe, foi criada por um primo, Mardoqueu, criou ela como filha. Uma menina que não veio cheio de trauma, sabe? Ah, mas nossa, eu não tenho pai, não tenho mãe. Ah, não posso vencer na vida porque eu não tenho pai, não tenho mãe. Ah, eu sofri demais, porque às vezes a pessoa é assim. Ela não rompe porque lá no passado, eu fui criado com outra família. Ah, porque me bateu demais. Ah, porque eu sofri demais. Ah, você não sabe a minha vida. Não. E olha que eles tinham sido levados cativos para aquele lugar. Mas ela tinha a fé dentro dela, embutida, um caráter de Deus, de cristã, determinada. Foi escolhida para ser umas ali que seria a rainha, né? Que poderia ser a rainha. Foi escolhida. Ficou ali 1 ano se banhando em óleos, porque o rei, ele ia escolher uma outra rainha para si. E Esther foi escolhida. Mas até esse momento dela chegar aqui, houve um processo de Mardoqueu com Amã, que Mardoqueu não se curvava perante esse ministro Amã, um homem ruim, que não gostava do povo judeu e descobriu que ele era judeu. Então ele decretou que todo judeu seria morto. Tanto homens, crianças, não importassem quem for, criança, velho, mulher, adulto, não interessa. Todo mundo. Houve um decreto. E quando o rei assinava o anel, que ele impunha, que ele carimbava com seu anel, o decreto não podia ser revogado. E eu estava olhando que decreto é uma ordem emanada a uma autoridade superior ou órgão que determina o cumprimento de uma resolução. A lei obriga a fazer ou deixar de fazer, mas o decreto não. O decreto não podia ser mudado. E a mãe, então, se veste de roupas de saco e fica ali na porta. Ele estava tentando mesmo chamar a atenção da rainha. Já teve momentos na sua vida que você já teve, toda vez que a pessoa vestia em roupas de saco, era porque era assim: eu quero me rasgar diante de Deus aqui agora. Era um ato de, puxa Deus, eu me humilho aqui agora.
Teve um momento da minha vida que eu falei isso para uma intercessora. Eu falei, puxa, eu estou com vontade de vestir de roupa de saco, de rasgar minhas roupas, de passar a terra na minha cara, de tanto que a situação era terrível. Na porta do hospital, pela primeira vez que a minha mãe teve meningite. E ela falou, vou só orar por você, Lu. Sabia que a gente precisa ter alguém do lado? Você sabe que você precisa ter intercessores de verdade? Esther tinha um intercessor que estava ali, do lado dela, ensinando ela, instruindo ela. E mesmo que ela foi rainha, ele ainda continuava instruindo ela. E foi isso que ele fez. Ele mandou o recado. E ele falou, olha, não pensa você que você vai ficar livre, só você está numa situação agora de rainha. Você também vai sofrer esse decreto. Ela poderia dizer, não, agora eu sou rainha, que isso. Mas o que ela fez, gente? Ela falou, vamos orar, vamos jejuar 3 dias, que eu vou me apresentar diante do rei. Ninguém poderia apresentar sem ser chamado. Mas essa mulher de coragem, ela arriscou a própria vida para chegar diante da presença do rei. E se ele não estendesse o cetro dele, ela poderia ser morta. Mas a partir do momento que ela chega ali, ele estende, ela vai até ele e ele fala, qual é a tua petição? E o que ela fala? Olha, vou fazer um banquete. Quero fazer aqui um banquete que eu quero preparar para você. Para aquele homem, o inimigo também, né? Imagina hoje, gente, a gente não está fazendo banquete quase nem mais para nossas famílias. Quando se fala hoje, talvez, de fazer um jantar, de fazer um almoço, nós estamos cansados. Agora imagina uma mulher fazer um banquete para aquele que queria exterminar todo o seu povo, toda a sua raça, toda a sua geração. Mas ela era sábia, inteligente, estratégia. Hoje cantou músicas aqui de guerra. E quando canta isso, parece que lá dentro de mim começa a bater algo forte. Porque todo dia que a gente levanta, você fala, hoje eu vou vencer mais uma guerra, hoje eu vou vencer mais um dia, hoje eu vou vencer mais um problema, que se vier, eu venço ele, passo por cima e vou rompendo, vou adiante. Porque esses barulhos, eles ficam dentro de mim, como se fosse a batida do meu próprio coração. A primeira vez que eu tive vontade de vestir de roupas de saco, eu falei, não, então eu vou vestir de exército, eu vou vestir de guerra. Porque não pela roupa, mas é quando eu visto ela, é mostrando o que aquilo representa sobre a minha vida, uma autoridade espiritual. Tem uma gaveta, quando eu visto uma das minhas roupas, eu tenho até original, Luciana Faria, que fizeram para mim, me deu de presente. Não é a roupa, mas a partir do momento que eu visto ela, eu me sinto de verdade um guerreiro, um soldado do Deus vivo, todo-poderoso, aquele que nunca perdeu uma batalha. E Esther, essa mulher, uma mulher forte e determinada, uma mulher extremamente corajosa, que se apresentou diante da presença de um rei sem ser chamada. Hoje nós estamos vivendo o dia que nós estamos perdendo a coragem e nós estamos perdendo a ousadia em Deus, em quem Ele é, o que Ele pode fazer. Porque simplesmente nós mesmos estamos assumindo decretos impostos sobre, às vezes, as nossas próprias palavras. Não um decreto de um governo, não um decreto de um rei, não um decreto de um irmão, mas um decreto que muitas vezes nós mesmos decretamos o fim da nossa vida, da nossa história, dos nossos sonhos, projetos. Tem uma enfermidade, e aí você mesmo decreta.
não tem cura. Não tem jeito. Vem um problema difícil. Tem problema, gente, que por mais que é difícil, você consegue superar. Tem problemas que vêm. Quando eu perdi minha casa, que a gente compramos uma casa e falou: olha, a pessoa vendeu a casa, vocês perderam o dinheiro. Eu vim para o louvor nesse dia, cantei: o que fazer, para onde ir, se só tu tens, Senhor, as palavras de vida eterna. Porque se você perder R$100, você chora. Mas eu quero ver você perder o dinheiro de uma casa. O que você faz? Quais serão suas palavras lançadas sobre a sua vida? Quais serão os decretos impostos pelas suas próprias palavras? Porque os decretos impostos pelos homens, todos os dias você tem. Todos os dias, se você conversar com pessoas, todos os dias elas estão decretando a falência, a derrota, o problema, a morte, mas não decretam a vida, a solução, não decretam Jesus, porque Ele é o Rei da nossa vida, mas um Rei que só tem decreto de vitória para nós, um Rei que veio para mudar decretos impostos pelo homem, para mudar decreto imposto pelo próprio inimigo. Quebrou. O decreto para você é a vida eterna. O decreto para você é a vitória. O decreto para você que Ele muda é a vida. O decreto para você que Ele muda é a vida eterna com Deus. Olha, que herança é essa que nós não podemos esquecer? É a vida eterna com Ele. É a vitória. Jesus veio para mudar qualquer decreto. Só que naquela época não podia, o rei não podia. Mas Esther então faz o segundo banquete, e ela vem com sabedoria e estratégia, porque ela sabia traçar planos. Não é alguém que faz alguma coisa para você e você já perde o chão e já grita e vão para a guerra e vão fazer. Não, inteligência, porque não se vence uma guerra só com ignorância, só com as suas próprias vontades, o seu próprio braço. Comigo ninguém mexe. Porque a gente está vivendo dias assim, já viu? Vou falar para vocês a verdade. O maior ministério que eu tenho na minha vida é o meu salão de beleza. Lá é o meu maior ministério. Lá eu me coloco em posição de quem eu sou, para que eu vim e o que eu posso fazer. Esses dias para trás, eu entrei no decreto do homem. A cliente chegou, e às vezes a gente costuma ficar 4 horas com a cliente, pensa. Mas esse dia, graças a Deus, foi só meia hora, 40 minutos, uma escova. Amiga, você viu? Começou a manicure. O caso da Vitória. Gente, o caso da Vitória. Gente, você viu o caso daquela menina lá de BH? Ou você viu aquele? E a gente começou. E a gente foi falando um caso atrás do outro. E eu entrei no decreto do mundo também. Sou todo mundo, gente. Quero ser normal. Eu odeio ser normal, gente. Todo mundo está falando. Essa mulher é uma mulher de negócio. Ia fazer uma palestra em outra cidade. Ia viajar sozinha. Ela começou a chorar. Na hora que eu vi ela chorando, gente, Deus falou para mim assim: o que você está fazendo, Luciana?
Que é isso? Que é isso? O que você está declarando, decretando? Gente, eu fiquei com tanta vergonha. Eu fiquei com tanta vergonha. Eu fiquei com tanta vergonha que eu não sabia onde que eu punha a minha cara. Eu parei na hora. Falei, amiga, desculpa. Deus te abençoa, vai com Deus. Vai dar tudo certo. Falei, Senhor, volta às minhas origens, volta às minhas origens. Eu não quero ser normal, não quero ser nesse mundo. Eu quero ser doidinha mesmo para o Senhor. Eu quero ser profeta do Senhor. Eu quero ser, oh Pai, alguém que faz a diferença nessa geração. Eu quero ser alguém que ora por alguém e pode mudar decretos. Eu quero ser alguém que influencia para a Tua palavra, para o Teu poder, para uma mudança de uma vida, de uma geração, de uma história. Próxima cliente no outro dia. Quanto tempo você vai ficar com ela, Luciana? 4 horas. Pois é, amiga. O mundo tá difícil, né? Mas deixa eu falar pra você uma coisa. Deus é um Deus que muda decretos. Na minha família, meu pai tinha um decreto de morte. O próprio diabo disse que iria levar ele aos 30 anos de idade. Foi decretado pela própria boca de Satanás que um dia, quando meu pai completasse 30 anos, ele o levaria. Mas um dia ele teve encontro com o Rei dos Reis, aquele que muda decreto. Teve um dia também que a minha mãe estava na UTI e o médico decretou a morte sobre ela. O médico decretou que se ela sobrevivesse, ela seria uma mulher que iria vegetar numa cama, não iria falar, não iria andar, não iria reconhecer. Mas o Rei dos Reis, ele decretou a vida sobre a vida dela. Esse é o Rei dos Reis que muda o nosso decreto. E é dele que você tem que falar. É dele que você tem que respirar e pôr pra fora e falar e compartilhar. De repente aquela mulher começou a chorar copiosamente. E eu falei, glória a Deus. Porque uma ontem chorou, porque eu estava decretando a falência, a maldade, a morte sobre o Brasil, sobre uma nação. Mas hoje uma chora porque ela está tendo aqui nesse lugar um encontro, uma experiência com Deus. Coloquei a mão naquele coração. Uma mãe como eu e você, que às vezes sofre tanto pelos filhos, que muitas vezes fazem escolha errada, que muitas vezes você cria no altar, mas um dia faz a escolha de não querer vir mais. E talvez faz escolhas que você não vai assumir nenhum decreto de falência, de morte sobre a vida deles. Eu falei, amiga, vamos orar agora pela sua filha. Mesmo que ela tenha feito escolhas erradas, Deus pode mudar o decreto sobre a vida dela, porque ela é amada. Gente, o último lencinho que eles me deram aqui no louvor, eu preciso até comprar para devolver outro, porque ele ficou marrom de tanta base, gente. Quando eu estou no louvor, quando eu venho pregar, não posso passar maquiagem nenhuma. Ficou marrom, não deu nem para tirar, pastor Pablo.
Mas eu quero dizer para você que Deus hoje aqui, Ele vai mudar decretos. Eu não sei qual é o decreto imposto na sua vida. Qual foi o decreto que talvez você mesmo lançou sobre você. Talvez foi um decreto que alguém lançou sobre você. Um familiar, um amigo, ouvindo mesmo das suas próprias palavras, você decretou algo que você não conseguiria, que você não era capaz, que não ia acontecer, que você iria morrer. Mas hoje nós aqui apresentamos o Rei dos Reis, aquele que veio a esse mundo, Jesus Cristo, para mudar um decreto imposto pela sua vida. E hoje você tem a vida eterna. Decretos mudados por Jesus. Ele tinha o decreto de trazer a vida até diante da própria morte. Ressuscitou o filho de uma viúva. Ressuscitou Lázaro. Quantos milagres eu poderia falar de Jesus aqui, sobre um decreto que já era determinado. Mais do que a morte. Para nós nem tem jeito, se for olharmos. Mas para Jesus tem. Para Jesus tem vida. E o que aconteceu com Esther? Ela fez um banquete. Segundo banquete, ela falou para o rei. E o rei falou: mas quem é esse, gente? Está aqui o inimigo. Eu espero que você não faça banquetes, mas para sentar o inimigo com você. Eu espero que você faça banquetes na sua vida, para você falar: senta Jesus, senta aqui. Vem Rei dos Reis, muda decreto, muda a minha história, muda o plano, muda o trajeto. Traz vida. O louvor é algo que, como diz o pastor Pablo, se vão morrer no altar. Porque tem dias que a gente vem cantar aqui, gente, que ruja o leão e que você faz aquele... É porque antes existia um decreto de um diagnóstico que era só para Jesus fazer. E talvez quando você vem no altar e que você faz uns atos bem, né? Imagina, eu tô aqui cantando e de repente eu... Como eu fiz naquele dia, era dizendo: leão da tribo de Judá, ruge por mim, leão, ruge por mim. Pelo Senhor marchamos, sim. O seu exército poderoso. Vão comigo nessa guerra, Jesus. Vão comigo, general. General, aquele que nunca perdeu uma batalha. Como diz o médico no hospital: você é militar? Toda de exército. Luciana Faria. Bota, calça, blusa militar. Falei: sou, doutor. Falou: que bacana. Falei: é do exército de Cristo, aquele que nunca perdeu a batalha, o general do general. Ele olhou para outra médica e... Mas é isso que eu quero dizer para você. Seja doidinho por Jesus. Seja corajoso. Seja ousado. Ousado. Fala palavras de vitória. Não decreta derrota sobre você mesmo, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre os seus sonhos. Mas decreta a vitória do Senhor. Decreta a vida do Senhor. Decreta a cura. É todos os dias, gente. Todos os dias. Você diz: Senhor, Tu és o Rei dos Reis. Tu morreu para que eu tivesse vida. E o Senhor é o que muda decreto. É o que muda diagnóstico. É aquele que pode trazer a vida, os meus sonhos restaurados. Traza sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, a vitória do Senhor. E é isso aí.
Jesus, a Bíblia diz que Deus pode mudar sentenças contra a vida e o futuro de alguém. Jesus demonstrou seu poder, que evidenciam a sua capacidade de mudar decretos. Então ele curou um filho de uma viúva, ele ressuscitou. Estava passando, ele estava entrando numa cidade, de repente vem lá aquela multidão, e aquele homem morto, filho de uma viúva, e ele teve compaixão dela, disse: não chores, não chores. Por que você tem chorado? Por que você tem chorado? Mas Jesus, vendo, compadeceu-se dela e curou aquele homem. Lázaro, 3 dias, Jesus mudou todos os decretos. Sai para fora, Lázaro. Eu poderia citar vários milagres de Jesus, mas hoje eu só quero dizer para você que assim que ele mudou decretos, se você tiver fé, amados, é pessoal. Sabia disso? É escolha. Desde o princípio foi tudo questão de escolha. Eu conto os milagres da minha família na vida das minhas clientes. Ela fala: eu queria ser como vocês, ter fé. Eu falei: o quê? Como assim? É questão de escolha, amiga. Eu não sou diferente de você não, querida. Basta você querer. A fé é um exercício, é um aprendizado que você que determina. Hoje eu tenho fé, hoje eu quero. Senhor, mesmo que eu não acredite, me ensina, me capacita. Eu quero acreditar. Quando você passa por 4 meningite, e quantas vezes 23 dias no hospital, 24 dias, no pior pico da pandemia, você acha que todos os dias você vai subir ali naquele elevador e dizendo: Senhor, me ajuda hoje, me ajuda hoje, Pai, eu acredito, eu creio. A fé é um exercício, e é isso que você tem que fazer sobre a sua vida, exercitar ela, a ponto dela se realizar. É você ver o impossível pela fé. Tá aí minha mãe, gente. 4 meningite. Meu pai, com decreto declarado sobre a vida dele pelo próprio diabo, no centro espírita. Mas quem tem o poder maior de decretar a vida foi um dia que ele teve um encontro com Jesus e declarou e decretou sobre ele a vida. E ele está aqui hoje, pastor dessa igreja. Vem cá, pai, mãe. Vem cá os dois. Nós vamos fazer uma oração aqui. Porque hoje tem pessoas aqui que precisam mudar decretos impostos por você mesmo. Decretos impostos por você mesmo. Mas hoje Deus declara sobre a sua vida e nós queremos declarar a vitória e o decreto da vitória sobre você, sobre os seus sonhos, sobre uma enfermidade. Não importa o que seja, o decreto hoje é de vitória, o decreto hoje é de cura, o decreto hoje é de esperança sobre você, sobre sua casa, sobre a sua família e sobre todos os seus sonhos. Nós queremos decretar. Levante-se do seu lugar. Levante-se do seu lugar. Coloque em posição. Em posição de soldado agora. Dizendo que o Senhor, o general de guerra, o rei dos reis, aquele que nunca perdeu uma batalha, toda palavra mal proferida, decretada de falência, de morte, vai cair
cair por terra na autoridade do nome de Jesus. Feche seus olhos agora. Feche seus olhos agora. As mãos dos meus pais são os anciões dessa casa, profetas de Deus. Nós vamos declarar hoje nesse lugar. Nós vamos desfazer hoje tudo aquilo que foi feito às ocultas, escondidas. Se tiver feito alguma coisa oculta, escondida, na autoridade do nome de Jesus, será quebrado agora, desligado agora. Toda maldição falada, proferida contra a sua família, nós desfazemos, nós desligamos no mundo espiritual e ligamos hoje agora a sua vida, a sua casa, ao trono do céu. Oh Pai, assim como a rainha Esther, Pai, e aquele povo, Pai, teve a vida, Senhor, mudada por um decreto que foi revogado, e eles lutaram, e eles venceram, e aquela geração está aqui hoje, até hoje nesse país, por alguém de coragem, por alguém de ousadia, que não se dispôs a perder, que não se dispôs, ó Pai, a declarar um decreto imposto, Deus. Mas nós, como só Deus, a geração do Senhor nessa terra, nós declaramos um decreto de vitória sobre a nossa casa. Nós declaramos, ó Pai, um decreto de vitória sobre a vida dos nossos filhos. Eles são do Senhor, eles são herança do Senhor, eles são projetos do Senhor. E nós declaramos agora nessa nação, nós declaramos nessa nação a paz do Senhor. Nós declaramos nesse Brasil o amor do Senhor. Invada cada lar, que todo espírito de morte, que todo espírito de guerra, que todo espírito, Pai, de autoextermínio, que todo espírito da maldade contra a vida desta nação, sobre o povo, sobre os teus filhos, sejam agora quebradas pela autoridade do nome do Senhor. Declaramos, ó Pai, a vitória, Deus. Declaramos agora a bênção do Senhor. Declaramos agora os milagres do Senhor, a cura do Senhor. Que aquele diagnóstico imposto, Pai, determinado pelo médico, Pai, possa ter um decreto de vitória vindo pelo Senhor. Obrigado pela tua morte, obrigado pela vida eterna, obrigado pelos teus sonhos e todos os projetos que serão realizados sobre a nossa vida. Abençoa a tua igreja, o teu povo. Aquele que entrou aqui hoje triste, desanimado, decretando palavras de derrota, vai sair daqui diferente, vai sair daqui com coragem, com ousadia, Pai, declarando, abrindo os lábios para dizer: eu declaro a vitória do Senhor sobre a minha vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos sonhos, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.